Convivi com a avó de Luísa, que foi uma pessoa extremamente forte, educada, uma mulher que perdeu os pais e foi morar num orfanato. Ela combinava a força, a delicadeza, ao mesmo tempo com ousadia, mas com muito respeito e admiração pelo seu marido. E nesse orfanato que ela foi criada, era um orfanato de freiras que tinham vindo da Suíça, ela aprendeu a fazer uma torta de banana. A massa é mais ou menos simples. 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 1 xícara de manteiga. Essa é a massa. Eu não posso dar a receita toda, senão tem uma crise familiar. E depois que a gente junta aquilo tudo, a gente amassa e amassa e amassa e amassa e amassa, até virar uma espécie de farinha. Para vivermos em paz, precisamos fazer algo parecido. Nós precisamos de 3 xícaras dos açúcares da promessa de Deus. Nós não podemos esquecer as promessas que Deus fez. Deus garantiu. Ele não propôs, Ele não sugeriu, Ele não aconselhou. Ele garantiu que iria cuidar de você. E por maiores dificuldades que nós tenhamos na vida, e se os nossos caminhos forem áridos, e se tivermos que experimentar os ácidos da vida, ainda assim, Deus continuará provendo e nos dando alegria sobrenatural. Podemos passar por tempos de luta, mas o tempo de luta para nós é sempre uma passagem. A história de Jó testifica exatamente isso. Jó sofreu. Jó passou por momentos difíceis que você nem imaginaria em passar. Perdeu todos os filhos, todo o patrimônio e toda a sua saúde. Mas tudo isso passou. E o final de Jó foi um final, como é o final de todos aqueles que seguem a Jesus, que é um final de paz, de tranquilidade e de abundância nessa vida e principalmente na futura. 3 xícaras de açúcar das promessas de Deus. Não se esqueça das promessas de Deus. Reitere, reveja. É por isso que nós temos o costume, a cultura de estarmos constantemente voltando às Escrituras para perceber novamente as promessas de Deus. Esse movimento de Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, isso vai introjetando em nós a palavra de Deus, que não adianta ficar somente na nossa mente, mas tem que fazer e encontrar espaço, guarida, no mais profundo do nosso coração. Não adianta saber, é necessário viver. Não adianta falar, é necessário experimentar. Certa vez um senhor estava conversando com outro que estava chupando a laranja. Ele nunca tinha experimentado uma laranja antes. E ele perguntou: que gosto essa laranja tem? E o rapaz explicou para ele o gosto da laranja. Como é que se explica o gosto de uma coisa? Não é tão fácil assim. Minha avó tinha uma brincadeira que ela dizia assim: essa laranja está com um gosto igual a de uma pera. Essa melancia está parecendo um abacate. Gosto não se explica. Gosto você experimenta e sente. Deus você experimenta e sente. A promessa de Deus você conhece e vive. A
A promessa de Deus não é para a gente ficar no nosso conhecimento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, como a palavra de Deus ensina. Tá, e daí? Qual foi a diferença que isso fez para a sua vida? Se não faz diferença, não adianta saber. Nós sabemos, e as Escrituras ficaram registradas exatamente para que a gente soubesse e vivêssemos aquilo que passamos a saber. Se o Senhor é de fato o nosso pastor, e nós somos as ovelhas do seu pastoreio, nós devemos de fato confiar nesse Senhor, que está nos conduzindo para águas tranquilas, para pastos verdejantes. Embora muitas vezes nesse caminho haja montanhas, haja desertos, haja lobos vorazes, mas Ele é o pastor. O pastor no mundo antigo era aquele responsável por alimentar as ovelhas, por levá-las a lugares onde havia água potável para elas, para curar as feridas. Havia feridas, e há feridas às vezes nas nossas vidas, mas Deus deseja e vai curá-las todas, irmãos. E no dia em que houver ferida que Ele não curar, Ele nos vai fortalecer para que a gente conviva bem com essas feridas, que é a mesma coisa de tê-la curada. E no dia que surgir uma ferida que nos leve, como nós dissemos domingo passado, aí sim é o início da festa. Aí sim é o tempo do começo, das bodas definitivas, das bodas que não se acabam, que não se acaba mais, da festa que não tem mais fim, da alegria plena e perfeita. 3 xícaras de farinha da fé, além dos açúcares das promessas, devemos também colocar 3 xícaras da farinha de trigo da fé. E a fé às vezes parece ser algo abstrato, mas a fé é algo tão concreto, é algo tão fácil de você entender o que seja fé. Fé é simplesmente acreditar que o que Deus disse é verdade. É isso que é fé. Acreditar que o que Deus disse é verdadeiro. E a xícara de manteiga é quando nós olhamos para trás, para as nossas vidas, quando eu olho para trás, para a minha vida, e vejo de onde Deus me tirou, o que Deus já fez, como Deus já agiu, os vales terríveis que eu já passei, as dores enormes que eu já senti, e ainda assim, Ele me livrou de todas elas de um jeito completamente diferente daquilo que eu pensei que Ele pudesse fazer. O Deus que proveu, provê e proverá. O Deus que fez, continuará fazendo. O Deus que realizou milagres, continuará a realizar. Quantas vezes Deus nos abre portas onde somente vemos muros. Quantas vezes Ele abre caminho onde a mata é fechada. Quantas vezes encontramos saídas em becos que não têm saída. As Escrituras nos ensinam que Deus, Ele sempre proverá. Ele sempre dará a saída para as nossas vidas. A ansiedade
não resolve o problema do amanhã, ela somente dificulta o dia de hoje. A ansiedade não resolve absolutamente nada, a preocupação não tem sentido. A única coisa que a preocupação faz é deixar o hoje pior do que poderia estar. Diga adeus à ansiedade, tirando as máscaras que o diabo colocou no amanhã. Mesmo que o pior vier a acontecer, Deus de alguma forma proverá. Eu podia passar aqui, irmão, a noite toda talvez, contando experiências que já tivemos com Deus, de coisas sobrenaturais, que não havia como acontecer, não havia como dar certo, e Ele foi abrindo portas onde nós não víamos saída. E Ele continua fazendo a mesma coisa, Ele continua realizando da mesma forma, Ele continua fazendo do mesmo jeito, Ele continua trabalhando da mesma maneira, abrindo os mares vermelhos, derrubando os muros de Jericó, fazendo com que os Golias venham a cair em nossas frentes. Ele continua fazendo da mesma forma, da mesma maneira. Não pense que Deus deixou de agir. Ele faz do pouco muito, Ele faz do pequeno grande, Ele faz da pedrinha de Davi instrumento muito mais efetivo do que as grandes armaduras de Golias. Não despreze o pouco que você tem, porque é com esse pouco que você tem que Deus vai fazer maravilhas em sua vida. E por isso você pode se tranquilizar. Não olhe para o pouco que você tem, olhe para o Deus que você tem. Não olhe para as armas que você tem, olhe para o Pai que você tem. E com pouquinho de nada, Deus vai fazer você ser transformado em um grande vitorioso. Conta-se que Paganini, um violinista, estava tocando uma canção num teatro bacana, e todos gostariam de vê-lo tocar com seu violino. E quando ele começou a ensaiar, uma corda do violino estourou. E ele começou a tocar, a outra corda quebrou também. Ele ficou sem saber o que fazer, porque não tinha corda de reserva. E a terceira corda quebrou. E segundo a história, foi um dos melhores concertos que já foi ouvido de Niccolò Paganini. Com uma corda, ele fez com que toda a plateia o aplaudisse de pé, porque ele não teve medo de trabalhar com o pouco que ele tinha. E nós podemos ter também só uma cordinha, de nada. Mas nós temos o grande Senhor a nosso lado, que trabalha em nosso favor. Por isso não há o que temer. Nós precisamos tirar esse espinho que está ligado ao amanhã. Nós precisamos ver o amanhã com bons olhos e não com temor. Nós precisamos olhar para o amanhã confiante de que Deus proverá, de que Deus vai cumprir as suas promessas, de que Deus vai continuar cuidando de
cada um de nós sem agonia, sem pressa. Vivemos em um mundo tão apressado que nós precisamos aprender a caminhar mais devagar. Vivemos em um mundo tão acelerado que nós temos que reformatar a nossa mente para caminhar com mais tranquilidade, para os nossos hormônios trabalharem como devem de fato, e não nesse ritmo frenético que essa sociedade pós-moderna nos impôs. Isso não significa ser preguiçoso nem deixar de trabalhar, isso significa trabalhar, mas trabalhar em paz, sem correria. Jung já dizia que a pressa não é do diabo, ela é o próprio diabo. Tem um ditado que diz que o apressado ele come cru. Eu, como não sou gaúcho, não sei fazer churrasco. E todas as vezes que eu acho que a costela está pronta, eu erro o ponto. A impaciência não me permite esperar mais. Eu quero tirar ela antes da brasa e ela não fica tenra como gostaria que ficasse. Porque eu tive pressa. Nós precisamos acalmar o nosso coração. Deixar a correria para os corredores. Nós não somos corredores. Certa vez eu estava jogando bola com um amigo na praia e ele pegou a bola e, muito apressado, muito agoniado para fazer o gol, ele pegou a bola e saiu correndo, sem olhar para nada e para ninguém, desesperado com a bola, queria fazer o gol de qualquer forma, e sem perceber ele fez o gol contra, porque ele não teve a tranquilidade para levantar a cabeça, olhar onde estava. O ritmo frenético fez com que ele abaixasse a cabeça e fosse correndo, sem analisar a situação, sem ter tempo para raciocinar, sem ter tempo para respirar, sem ter tempo para olhar para as pessoas, para receber conselho. Nós gritávamos: Augusto, não é esse o gol, Augusto, mas ele não ouvia. Ele estava tomado de ansiedade e de pressa e foi fazer o gol na trave errada. E às vezes isso pode acontecer comigo e com você também. A pressa, a agonia, a intranquilidade fazer com que a gente possa fazer gols, mas em traves erradas. Eu quero que você, já finalizando, faça e saia daqui com a proposta que geralmente os pastores não fariam, mas eu vou fazer. Posso fazer? Eu quero que você tenha um inimigo. Eu quero que você saia daqui essa noite tendo um inimigo. Ou melhor, uma inimiga. E quero propor que você haja com violência. Quero que você tenha ojeriza a ela. Eu quero que você pegue um instrumento e tente matá-la. O nome dela é ansiedade, também conhecida pelo apelido de preocupação. Que Deus abençoe.